Candidato, o que é uma ação penal? Excelência, a ação penal equivale ao direito de provocar o Estado em sua função jurisdicional para aplicação do direito. Candidato, qual ação penal é aplicado como regra no sistema penal brasileiro? Excelência, a ação penal aplicada como regra no sistema penal brasileiro é a ação penal pública. Candidato, quais as espécies de ação penal existentes no Código de Processo Penal? Excelência, existe a ação penal pública condicionada, ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça e ação penal pública incondicionada. Existe também a ação penal privada personalíssima, ação penal privada exclusiva e ação penal privada subsidiária da pública. Candidato, o que é a ação penal pública condicionada? E cite um exemplo. Excelência, a ação penal pública condicionada é aquela que precisa de representação da vítima para o início da propositura da ação penal por parte do Ministério Público. Podemos trazer como exemplo o crime de ameaça. Candidato, o que é ação privada condicionada? Dê exemplos. Excelência, a ação privada condicionada é aquela em que o titular da ação é a vítima, né? Necessita de representação por parte do ofendido ou do seu representante legal, que seria o cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Candidato, o que é ação penal pública incondicionada? Excelência, a ação penal pública incondicionada é aquela em que o Ministério Público não necessita de autorização da vítima ou do ofendido para a propositura da ação penal. Candidato, quem é o titular da ação penal pública? Excelência, o titular da ação penal pública é o Ministério Público. Candidato, o que é a ação penal privada subsidiária da pública? Excelência, a ação penal privada subsidiária da pública é o tipo de ação em que a vítima, né, ou seu representante legal oferece a queixa-crime quando o Ministério Público perde o seu prazo legal para a propositura de uma ação penal pública. Candidato, como se inicia a ação penal privada? Excelência, a ação penal privada inicia-se com a queixa-crime. Candidato, cite crimes que são de ação penal privada condicionada à representação. Excelência, podemos citar como exemplos de crimes a calúnia, a injúria, a difamação, o esbulho possessório. Candidato, o que é a indisponibilidade da ação penal? Excelência, o princípio da indisponibilidade da ação penal fala que o Ministério Público não pode desistir de uma ação penal proposta por ele, até mesmo de um recurso. Candidato, qual ação penal para lesão corporal no âmbito doméstico? Excelência, a ação penal para lesão corporal no âmbito doméstico é a ação penal pública incondicionada. Candidato, qual a ação penal nas contravenções penais? Excelência, a ação penal nas contravenções penal é a ação penal pública incondicionada. Candidato, como se inicia a ação penal nas contravenções penais? Excelência, inicia-se através do auto de prisão em flagrante ou até mesmo por meio de portaria expedida pela autoridade policial ou pela autoridade judicial.
Candidato, qual é a ação penal prevista para o Estatuto da Pessoa Idosa? Excelência, é a ação penal pública incondicionada. Candidato, qual é a ação penal dos crimes contra a dignidade sexual? Excelência, é uma ação penal pública incondicionada. Candidato, o que é um crime de ação penal privada? Excelência, no crime de ação penal privada, tem como titular, né, a vítima ou o seu representante legal, né, o qual só se inicia a ação penal através da queixa-crime. Candidato, ação penal privada, qual o prazo para ingresso judicial? Excelência, no caso da ação penal privada, o prazo para o ingresso judicial é de 6 meses, contados do dia em que a vítima teve conhecimento de quem foi o ofensor. Candidato, crime de ameaça, qual é a ação penal? Excelência, no crime de ameaça, a ação penal é pública condicionada à representação do ofendido ou do seu representante legal, e tem como titular dessa ação o Ministério Público. Candidato, falando de ação penal pública condicionada à representação, dê exemplos. Excelência, são exemplos, né, de crimes de ação penal pública condicionada à representação, à ameaça, à divulgação de segredo, perigo de contágio venéreo e a violação de correspondências comerciais. Candidato, no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará para quem? Excelência, passará para o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Candidato, se comparecer mais de uma pessoa com direito de queixa, terá preferência para propor ação penal de acordo com qual ordem de enumeração constante no Código de Processo Penal. Excelência, conforme Código de Processo Penal no artigo 31, cita a ordem de preferência que vem o cônjuge em primeiro lugar, logo após vem cônjuge ascendentes, né? Descendentes e irmão. Candidato, qual a modalidade de ação penal via de regra no crime de estelionato? É pública condicionada ou pública incondicionada? Há exceções? Excelência, via de regra, a ação penal é pública condicionada. Porém, quando se trata de crimes praticados contra a administração pública direta ou indireta, né, ou contra crianças, adolescentes, incapazes, deficientes mentais, maiores de 70 anos, daí trata-se de ação penal pública incondicionada. Candidato, explique a ação penal privada, cite um exemplo de crime que se procede por esse tipo de ação. É imprescindível a instauração de inquérito policial nos crimes de ação penal privada? Excelência, a ação penal privada é aquela que necessita de queixa-crime por parte do ofendido, tá? Podemos trazer como exemplo a injúria, a difamação, a calúnia. E enquanto ao inquérito policial, ele serve de base para o oferecimento da queixa, porém ele é dispensável. Candidato, cite 2 tipos de ação penal, dê um exemplo de cada
de crime correspondente à ação penal mencionada. Excelência, podemos citar a ação penal pública condicionada, que trazemos como exemplo o crime de ameaça, e a ação penal pública incondicionada, que trazemos como exemplo o crime de roubo.